Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele nasceu em 13 de dezembro de 1968, em São Paulo. Formado em Direito pela USP, onde também obteve seu doutorado, Moraes tem uma extensa carreira acadêmica e jurídica. Antes de ser nomeado ao STF em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer, ele ocupou cargos como secretário da Justiça do Estado de São Paulo, ministro da Justiça e Segurança Pública e também foi procurador do Estado. Moraes se destaca por sua atuação polêmica e controversa em temas relacionados a uma suposta defesa da democracia brasileira. O confronto entre Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, um bilionário dono da rede social X, antigo Twitter, começou em 2023, quando Musk criticou as políticas de combate à suposta desinformação nas redes sociais do Brasil. Musk alegou que as ações lideradas por Moraes eram censura prévia e perseguição política que vai contra a própria Constituição brasileira, em especial o Marco Civil da Internet, ao exigir que contas de determinados usuários no X fossem apagadas por motivos meramente políticos, sem nenhum amparo legal na lei do Brasil. A Vaza-Toga é o nome dado ao escândalo de mensagens e áudios vazados do WhatsApp, que começou no dia 13 de agosto de 2024, quando o jornalista Green publicou uma matéria na Folha de São Paulo alegando ter acesso a 6 GB de mensagens vazadas que mostra o uso ilegal, abusivo e informal que Alexandre de Moraes fez do TSE, promovendo perseguição política contra os opositores do governo Lula. Mas dito tudo isso, eu levanto uma questão. Como é um juiz de acordo com a Bíblia? Na Bíblia, o papel do juiz é multifacetado e suas características e deveres estão entrelaçados com a justiça divina revelada na Bíblia. As características de um juiz na Bíblia são justiça e imparcialidade. Um juiz deve ser justo, não favorecendo ninguém, seja pobre ou rico, e deve julgar com imparcialidade, como nos ensina Deuteronômio capítulo 16, versículos 18 ao 20. Sabedoria. A sabedoria é uma característica essencial. A Bíblia muitas vezes associa o papel do juiz com a sabedoria, como no caso de Salomão, que foi conhecido por sua sabedoria divina ao exercer julgamentos. Quem não lembra do caso famoso das duas mulheres e da criancinha, por qual essas duas mulheres disputavam? Ele usou a sabedoria que ele recebeu de Deus para resolver o caso, já que as mulheres alegavam ser a mãe dessa criança. E, como as duas alegavam ser a mãe, ele, com a sua sabedoria, foi capaz de descobrir quem era a mãe verdadeira. Considerando também outro fato, é que os reis de Israel também atuavam como juízes, como nos ensina 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 ao 12. Integridade. Um juiz deve ter uma vida íntegra e ser um exemplo de moralidade e caráter, rejeitando subornos e corrupções, como nos ensina Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Temor a Deus. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, um juiz deve ter temor a Deus, pois a justiça pertence a ele. Deus é juiz por excelência, porém ele compartilha esse atributo com os homens para que haja ordem na sociedade. Também tem os deveres de um juiz na Bíblia. As escrituras sagradas nos revelam qual era o dever, ou melhor dizendo, os deveres dos juízes de acordo com a revelação bíblica. Aplicação da lei de Deus. Os juízes eram responsáveis por aplicar a lei de Deus em suas decisões, garantindo que a justiça divina fosse mantida,
como nos ensina Levítico capítulo 19, versículo 15. Proteção dos inocentes e punição dos culpados. Eles deviam proteger os inocentes e punir os culpados, agindo como instrumentos de Deus na manutenção da ordem e da justiça, como nos revela Salmo 82, versículos 3 ao 4. Resolver disputas. Juízes eram encarregados de resolver disputas entre o povo de Israel, promovendo a paz e a harmonia social, como nos ensina Êxodo capítulo 18, versículos 13 ao 16. Eram chamados a defender os direitos dos pobres, órfãos e viúvas, assegurando que a justiça fosse aplicada de forma justa, como nos ensina o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 17. Portanto, essas características e deveres que os juízes tinham na Bíblia mostra que o juiz bíblico era mais que um mero aplicador da lei. Ele era visto como um representante da justiça divina na terra, com uma grande responsabilidade moral e espiritual diante de Deus e diante do povo. Jesus contra os juízes deuses? Deus é o grande juiz no tribunal divino. No meio dos poderosos, ele é o juiz. Até quando vocês vão ser injustos nos seus julgamentos, favorecendo os maus? Façam justiça com os pobres e os órfãos. Sejam honestos com as pessoas aflitas e oprimidas. Socorram os fracos e necessitados. Salvem os pobres das mãos dos homens maus. Eles nada sabem, não conhecem a lei e não entendem a vida. A sociedade humana está abalada porque vocês, as autoridades, os juízes, estão perdidos na escuridão. Eu disse, vocês são deuses e filhos do Altíssimo, mas vocês não passam de homens, e a morte vai provar que vocês são iguais a todos os outros príncipes, pois todos devem morrer. Ó Deus, levanta-se e julgue a terra, pois ela pertence ao Senhor. Todas as nações estão em suas mãos. O Salmo 82, que eu acabei de recitar aqui, é um texto poético atribuído a Asaf, e é o único por seu conteúdo que descreve uma cena de julgamento divino. Neste salmo, Deus aparece como o juiz supremo que convoca um tribunal celestial, no qual ele dirige a outros deuses, no hebraico Elohim, criticando-os por não administrarem a justiça corretamente e ainda favorecerem os ímpios. No verso 1, Deus se apresenta na congregação divina julgando entre os deuses. Nos versos 2 ao 4, Deus questiona os deuses sobre a sua falta de justiça, especialmente por não protegerem os fracos e necessitados. No verso 5, o salmista descreve a ignorância desses deuses, entre aspas, que leva ao caos e instabilidade à terra. Nos versos 6 ao 7, Deus declara que, embora eles sejam chamados de deuses e filhos do Altíssimo, eles morrerão como homens comuns. No verso 8, o salmista conclui clamando para que Deus levante e julgue a terra, pois todas as nações pertencem a ele. Essa expressão, deuses, como o salmista chama essas autoridades, se refere a juízes humanos que foram investidos de poder e responsabilidade, mas falharam em agir com justiça. Também se refere a deuses como seres angelicais ou espirituais que governam as nações, mas também não cumprem seu dever de proteger a justiça. A ênfase que o salmista dá é a falha em defender os vulneráveis, o que é uma grande transgressão diante de Deus. Jesus cita o Salmo 82, o verso 6 especificamente, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34 ao 36, em uma discussão com judeus que estavam prestes a apedrejá-lo, por afirmar que ele e o Pai são um. Jesus responde à acusação de blasfêmia dizendo: não está escrito na vossa lei?
Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, por que vocês me acusam de blasfêmia por eu dizer que sou o Filho de Deus? Jesus usa o Salmo 82 para argumentar que, se as escrituras chamam seres humanos, juízes ou governantes, de deuses, por terem recebido a palavra de Deus, então não seria blasfêmia ele, o verdadeiro Filho de Deus, afirmar sua divindade. Ele utiliza esse salmo para mostrar que a sua reivindicação de ser o Filho de Deus está de acordo com as Escrituras. Jesus não apenas defende a sua identidade, mas também aponta para a importância de justiça e retidão, refletindo o contexto do Salmo 82. Enquanto os deuses do Salmo falharam em sua missão, Jesus, como o verdadeiro Filho de Deus, cumpre perfeitamente o papel de justiça e misericórdia, demonstrando o caráter divino e desafiando aqueles que distorcem a justiça. Não é Alexandre de Moraes. Em resumo, o Salmo 82 fala sobre a falha de líderes em proteger os oprimidos, e Jesus usa esse salmo para justificar sua afirmação de divindade e para destacar a importância de justiça verdadeira, conforme estabelecida por Deus. Mais uma pergunta: é o fim do juiz iníquo? É a queda do Alexandre de Moraes? O Salmo 82 é um texto que faz uma forte crítica à injustiça e à corrupção, especialmente entre os juízes, que deveriam julgar com retidão. Este salmo condena aqueles que abusam do seu poder para perseguir os fracos e oprimidos, e não defende os direitos dos que necessitam de justiça. Aqui está como as ameaças e as penas divinas descritas no Salmo 82 se aplicam a Alexandre de Moraes, que usa sua função para promover a perseguição política e seus interesses pessoais, alegando uma suposta defesa da democracia. Condenação pela injustiça. No início do Salmo 82, Deus se levanta na congregação dos poderosos e acusa os juízes de julgar injustamente e de favorecer os ímpios. No caso de Alexandre de Moraes, isso significa que ele está sob a condenação divina por desvirtuar a justiça, beneficiando interesses pessoais e prejudicando a nação no processo. Destruição da base moral. O Salmo 82, versículo 5, fala que esses juízes andam em trevas e que todas as fundações da terra estão abaladas. No caso de Alexandre de Moraes, isso implica que suas ações corroem a base moral e jurídica da sociedade, tirando a credibilidade de instituições como o STF e o TSE, levando o país à insegurança jurídica que traz o caos e a desordem na nação brasileira. A falta de justiça enfraquece a nação e ameaça sua estabilidade, como temos visto acontecer no Brasil. Destino inevitável. No versículo 7, o Salmo decreta que, apesar de se acharem deuses e filhos do Altíssimo, esses juízes morrerão como qualquer outro homem, caindo como qualquer outro governante. A história não nos deixa mentir. No caso de Alexandre de Moraes, apesar do seu poder de juiz que atualmente ele detém, justamente por isso enfrentará um fim inevitável e humilhante, perdendo sua posição e influência e, eventualmente, sua vida, sem qualquer dignidade ou honra. Esse é o fim de juízes que se comportam como Alexandre de Moraes. Intervenção divina. O Salmo 82 termina com um apelo a Deus para julgar a terra, indicando que, no final, Deus intervirá para corrigir injustiça na terra. Portanto, Alexandre de Moraes não escapará do julgamento divino, que é imparcial e inevitável, e será punido por suas ações injustas.
O Salmo 82 não apenas condena as ações injustas de Alexandre de Moraes, mas também promete uma punição divina para todos os juízes que abusam da sua autoridade, causando sofrimento e desordem na sociedade. Que Deus abençoe.